Quero começar o culto desta noite, meus irmãos, lendo o texto da palavra do Senhor, e eu quero ler com você o Salmo 46, que nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus coloque, meu irmão, minha irmã, esta porção de sua palavra em nossos corações. Na verdade, nós estamos, irmãos, passando por dias difíceis, momentos muito difíceis. A cada dia a situação tem se agravado mais ainda em relação à pandemia que chegou até nós e está se aproximando cada vez mais, e nós estamos então percebendo isto agora bem de perto. São familiares, são irmãos nossos na fé, são pessoas bem próximas de nós que já foram afetadas, e isso nos entristece um pouco, nos dá uma certa inquietação, um certo temor, mas nós estamos nas mãos do Senhor. Confiamos no Deus Todo-Poderoso, que tem o controle de todas as coisas, e que no tempo certo, no momento certo, da maneira certa, Ele agirá, e agirá em benefício de nós, seus servos, em benefício de todo aquele que o teme. Ele vai fazer então com que todas as nações, todos os povos reconheçam a sua grandeza, o seu poder, a sua soberania, meus irmãos. Assim, com essa confiança, com essa fé, nós continuaremos na presença do Senhor, lhe servindo, lhe adorando, orando a Ele, intercedendo por todas essas pessoas que estão padecendo nesse momento. E oremos assim, meus irmãos, pelos nossos irmãos em Cristo, oremos pelas pessoas, membros das famílias dos nossos irmãos em Cristo, oremos também pelos nossos vizinhos, pelas pessoas conhecidas, que nós sabemos também que estão sofrendo de alguma maneira, e oremos por todas as pessoas que estão em todos os lugares, que estão sofrendo. São pessoas em seus lares, isoladas, são pessoas acamadas, mesmo em seus lares, são pessoas nos leitos dos hospitais, são pessoas nas UTIs, sofrendo grandemente, são familiares já enlutados, também chorando e precisando do consolo. Resta-nos, irmãos, orar, para que Deus tenha misericórdia de todos e assim conceda-lhes a graça, confortando os que estão isolados em seus lares, em seus leitos, os que estão em hospitais, para que encontrem o conforto do Senhor nesse momento, aos familiares já enlutados, para que também encontrem, recebam do Senhor, do Espírito Santo, o conforto, o consolo neste momento tão difícil. Por tudo isso, meus irmãos, que neste momento quero lhe convidar para orar.
Se você puder, neste momento, parar e estiver em casa, onde você estiver, se é possível você parar, eu lhe convido neste momento para que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos e busque a Deus neste momento, faça a Deus, dirija a Deus uma oração de intercessão por todos que sofrem neste momento. Ore ao Senhor. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado porque estamos diante de Ti. Podemos chegar a Ti, temos acesso a Ti através da oração, Senhor. E assim sendo, temos a certeza de que o Senhor nos ouve. E queremos neste momento, Senhor, com essa convicção que temos, com a fé que depositamos em Ti, queremos, ó Deus bendito, Te buscar e interceder, Senhor, Te suplicar pelas pessoas que estão sofrendo nas mais diversas maneiras. Sempre há em alguma parte do mundo hoje alguém sofrendo, Senhor. E muitas vezes bem perto de nós. Quero Te rogar, ó Deus bendito, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu favor, Senhor, sobre todas essas pessoas. Cuida, Senhor, de todos. Tem misericórdia, ó Pai bendito. Dar o conforto, dar o consolo, dar a ajuda, dar a recuperação. Fortalece ao que estão abatidos, enfraquecidos, que todos recebam de Ti o que precisam neste momento, Senhor. Eu Te oro, meu Deus bendito, assim. Eu Te suplico, ó Deus, pela Igreja do Senhor Jesus Cristo, representada em todos os lugares, pelos diversos selos denominacionais, mas que a Tua igreja, a Igreja de Jesus Cristo, está intercedendo, está orando. Ó Deus bendito, ouve essas orações desses servos fiéis que Te buscam como nós estamos neste momento, Te buscando para interceder pelos necessitados, Senhor. Atende, ó Deus bendito, essas súplicas que nós a Ti dirigimos, Senhor. Nós oramos a Ti porque confiamos no Teu poder, cremos no Teu poder, Senhor. Sabemos que o Senhor pode todas as coisas, sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas, e por isso, ó Deus bendito, queremos Te rogar a misericórdia, a graça sobre todos que necessitam de Ti e da Tua ajuda neste momento, Senhor. Eu Te oro, meu Deus bendito, assim, eu Te agradeço por tudo. Eu quero Te suplicar pela Tua igreja que também está proclamando a Tua palavra, que está se esforçando para de alguma maneira levar a mensagem de conforto aos que estão necessitados, levar a mensagem evangelística àqueles que ainda estão sem rumo, sem saber por onde trilhar, sem saber nada sobre a eternidade, sem ter nenhuma perspectiva sobre a vida eterna, sobre o futuro após a morte. Nós Te rogamos, ó Deus bendito, que essas mensagens que estamos transmitindo sirva também para orientar as pessoas como a se conduzirem aqui neste mundo, mas também como estarem se preparando para a eternidade, Senhor. Ajuda-nos nesse propósito, que o Espírito Santo esteja sobre nós, nos ungindo, nos abençoando, para que a Tua palavra alcance todas as pessoas e de uma maneira eficaz, levando-as aos Teus pés, a se encontrarem com Jesus Cristo, recebendo o perdão dos pecados e a salvação eterna, a vida eterna, Senhor. Eu Te oro, meu Deus bendito, assim, encarecidamente. Eu Te suplico pela programação desta noite em Tua igreja. Toma-nos em Tuas mãos, usa todos em mãos em toda a programação desta noite. E que o Teu nome seja exaltado e glorificado em tudo que façamos nesta noite, neste culto, Senhor. Eu Te oro assim, eu Te agradeço por tudo, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Vamos continuar com a programação desta noite, louvando ao nosso Senhor, na direção dos nossos irmãos do Departamento da Família, e que Deus abençoe a todos grandemente. Na família que não tem a paz, quase sempre a tristeza demais.
existe o amor. Há no ar um aroma de flor. Sobre ela Deus manda uma auréola de luz. A família que serve a Jesus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Família é algo muito importante na vida da sociedade, da igreja e para o Senhor Jesus Cristo. Um dia, como disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando brilha a divina manhã, se reúne a família cristã. Nos lábios se ouve a celeste canção e acampados os anjos estão. A Sagrada Escritura é quem diz: só em Cristo a família é feliz. Para sempre aguardada no sangue da cruz, a família que serve a Jesus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer pela família. Algo tão maravilhoso e precioso que nasceu em teu coração. Louvamos o teu nome, ó Deus, por este mês, por a tua igreja que está, ó Deus, realizando esses momentos tão oportunos, tão objetivos e tão importantes, ó Deus, em que mesmo em casa, como todos nós estamos, nós podemos nos sentir unidos como a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E podemos estar orando, intercedendo pelas famílias. E poder estar nos vendo, ó Deus, através desses vídeos. Louvamos o teu nome por todo o teu cuidado conosco, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que vai fazer. Continua abençoando o teu povo, a tua igreja, a tua família. E que, ó Deus, possamos ser prósperos e abundantes. E que possamos crer, ó Deus, que a salvação da família está na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continua conosco, pois nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. É exatamente isso que a letra dessa canção ela nos convida. Vivermos como família unidas, sem qualquer tipo de falsidade, vivendo o grande amor de Cristo. Então eu convido você nesse momento a louvar conosco esta canção. Recebi o novo coração do Pai. Recebi o novo
coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, eu te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Declare mais uma vez que nós recebemos do Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, eu te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Quero neste momento, meu irmão, meu amigo, compartilhar com você de uma mensagem do Evangelho. Eu quero convidá-lo neste momento para ler comigo, acompanhar a leitura bíblica. E eu quero ler no Evangelho escrito segundo Mateus, no capítulo 12, versículos 46 a 50. Assim nos diz a palavra do Senhor. Falando ele ainda à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, pretendendo falar-lhes. E disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe dera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos?
e estendendo a mão para os discípulos, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Que Deus coloque a porção de sua palavra em nossos corações, nos faça entendê-la. E agora vamos orar mais uma vez. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Muito obrigado pelo que ela nos fala. Ajuda-nos neste momento a dela extrair aquilo que tu queres nos falar, Senhor. Prepara os nossos corações, em nome de Jesus, para que entendamos a tua palavra. Amém. Jesus Cristo parece naquele momento apresentar aqueles que chegaram até ele, aqueles que lhe trouxeram um recado, um aviso de que sua mãe, seus irmãos e irmãs estavam querendo falar-lhe naquele momento. E ele então, diante desse recado, ele faz como que uma pergunta da seguinte maneira: quem são meus irmãos e minha mãe? Quem é então minha família? Em outras palavras, nós então entendemos que Jesus então como que apresenta um novo conceito de família. Na verdade, aqueles que estavam chegando ali, queriam lhe falar, ou falar com ele, era sua mãe, eram seus irmãos, e todos então filhos de José e Maria. No entanto, Jesus não era filho de José. Jesus, conforme a Bíblia nos mostra, era ou foi gerado no ventre de Maria, é verdade, mas pelo Espírito Santo. E assim, naquele momento, quando aqueles seus irmãos, filhos de Maria, chegam até ele, ele vai então apresentar, digamos que, um conceito de família agora espiritual. Ele vai falar, não desprezando sua mãe nem seus irmãos que ali estavam, mas apresentando uma família diferente, uma família que as pessoas precisavam entender que era uma família agora espiritual. Então, a família de Jesus digamos que, a família que fundamenta-se na compreensão de ser ele o Filho de Deus. Em Lucas, no capítulo 2, versículos 48 a 50, a palavra do Senhor vai nos falar assim: Quando viram, maravilharam-se, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim para conosco? Teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Respondeu-lhes ele: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. A Bíblia Sagrada, mais precisamente nos Evangelhos, deixa meio que vazio uma fase da vida de Jesus Cristo. Mateus, ele fala sobre o nascimento de Jesus e ele chega nessa primeira fase, digamos, da vida de Jesus, em sua infância. Ele encerra, então, dizendo que Jesus Cristo, o menino Jesus, é levado pelos pais ao Egito, e depois ele diz que esse menino volta, trazido pelos pais do Egito. Daí ele encerra e depois já vai falar sobre o Jesus já no ministério público, já sendo tentado pelo diabo e tudo mais. Marcos nem sequer fala sobre esse nascimento de Jesus. Marcos já fala do início do ministério de Jesus. Jesus já já pregando o evangelho do Senhor Jesus. Mas Lucas, ele então não deixa
digamos, ou não esclarece tudo nessa fase da infância de Jesus, mas ele chega até aos 12 anos de idade. Ele fala que Jesus foi então apresentado, ele fala da infância de Jesus, foi circuncidado aos 8 dias, Jesus foi reconhecido por Ana, por Simeão, como sendo o Messias. Ele fala, então, depois que Jesus foi levado ao templo aos 12 anos de idade. E depois ele, claro, pula e vai, então, já falar de Jesus iniciando seu ministério por volta dos 30 anos de idade. Mas o que eu quero chamar a atenção é justamente quando Lucas leva-nos a esse momento onde Jesus vai ou é levado ao templo pelos pais, e na volta, quando os pais estão então caminhando com os familiares, com os vizinhos, com as pessoas que foram também para a festa em Jerusalém, que durava alguns dias. Então eles percebem que Jesus não estava entre eles, não estava no grupo da família, não estava ali com eles. E agora eles voltam até Jesus e vão procurá-lo, acham, e quando o encontram, então, Maria vai lhe falar dessa ansiedade, dessa preocupação que eles, os pais, estavam em relação a Jesus e por que ele fez isso. Mas Jesus então vai, de uma certa maneira, responder perguntando por que eles estão preocupados. Eles não sabiam que eles deveriam estar na casa do Pai. E aí, Maria, José, não entenderam, na verdade, com precisão o que Jesus estava querendo dizer. Mas Jesus estava, então, afirmando que ele estava na casa do Pai. Ele estava no templo, o lugar de adoração ao Senhor, a casa de Deus, e Deus é o Pai. Então, o que eu quero destacar, meus irmãos, é que Jesus tinha consciência de que ele era filho de Deus. E é por isso que ele apresenta, então, uma família diferente. A família de Jesus é uma família espiritual, é uma família que agora é fundamentada a partir daquela concepção, da compreensão de Jesus como sendo filho de Deus. Então, se ele é o filho de Deus, a família dele é uma família diferente. Não é mais aquela família humana, mas é uma família que vai viver numa perspectiva espiritual. Então, seus pais não compreenderam, tinham dúvida sobre o que Jesus falou, mas Jesus não tinha nenhuma dúvida. Sua família é formada justamente como uma família espiritual, porque ele é divino, ele é espírito, ele é filho de Deus. Então, quem é sua família? Então, é aqueles que também buscam a Deus do ponto de vista espiritual. Aqueles que chegaram para vê-lo no momento, eles estavam como que desprovidos até então dessa espiritualidade na qual Jesus estava falando. Mas a família de Jesus vive em torno dele. O texto diz, então, no versículo 49 do texto de Mateus, então, diz assim: e estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Família de Jesus é aquele que vive em torno dele, é aquele que convive com Jesus, é aquele que tem relacionamento com Jesus. Como nós somos família? Como é que nós nos consideramos como família do ponto de vista humano? São pessoas que não só têm laços de parentesco, laços sanguíneos, mas que também se relacionam. Às vezes tem pessoas que até são parentes de sangue, mas que não se relacionam. E muitas vezes essa falta de relacionamento, esse distanciamento de alguns parentes ou membros da família,
Então faz com que não haja, em alguns momentos, uma contagem dela como membro da família. Então, muitas vezes, na prática, ela fica de fora, porque não se relaciona. É um parente, mas que muitas vezes está distante e não tem convívio com aquele grupo que seria da família, do qual ele deveria fazer parte da família. Então, Jesus olha para aqueles que estão ali diante dele, aqueles que estão querendo ouvir o que ele tem para ensinar, querendo receber dele todas as instruções, querendo se alimentar do que ele pode proporcionar. E então ele diz: eis aqui, esses são meus irmãos e a minha mãe. Aquele que vive com Jesus, aquele que convive com o Senhor. Isso, então, deve nos levar a pensar, meus irmãos e meus amigos em particular, que para fazermos parte da família de Jesus, necessariamente temos que conviver com Jesus, temos que andar com Jesus, temos que estar diante de Jesus, para que assim sejamos parte dessa família de Jesus, que é, então, a família espiritual. São aquelas pessoas que buscam as coisas espirituais que estão diante de Jesus para entender, para receber aquilo que ele tem a oferecer. Mas essa família de Jesus constitui-se de pessoas que procuram fazer a sua vontade. É isso, então, que Jesus diz no versículo 50. Pois todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Esse é meu irmão, irmã e mãe. O Pai é Deus, não José. Não porque José já tivesse morrido, mas porque o Pai dessa família de Jesus é o próprio Deus. E aí nós entendemos que essa família de Jesus são aqueles que procuram fazer a vontade de Deus, aqueles que estão em busca disso, que se preocupam, que se interessam com a vontade de Deus. Há uma grande população no mundo e muitos dessa população, muitos dos habitantes da Terra, eles acreditam ou afirmam temer a Deus, ou obedecer a Deus, ou serem filhos de Deus. Muitos afirmam também serem cristãos. Mas nem sempre essas pessoas estão procurando saber qual a vontade de Deus. Não estão interessadas em fazer a vontade de Deus. Muitas vezes vivem da maneira que querem viver. Estão preocupadas consigo mesmas. Elas estão interessadas com as coisas que lhes servem, com as coisas que lhes são convenientes, enfim, com as coisas que lhes são interessantes. Elas não estão interessadas em Deus. Muitas vezes, Deus parece que uma maneira deles alcançarem o que eles querem receber. E hoje está muito presente isso, até no meio cristão evangélico, das pessoas que estão indo a Deus, querendo receber de Deus, querendo tirar alguma coisa de Deus, e não querendo fazer a vontade de Deus, e não interessadas em fazer a vontade de Deus, e saber aquilo que Deus quer para a sua vida, aquilo que Deus quer que elas façam. Então Jesus Cristo diz que sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, é todo aquele que faz a vontade de Deus, de seu Pai que está nos céus. Isso então deve nos levar a pensar sobre qual é o nosso interesse com a vontade ou em relação à vontade de Deus. Qual a nossa preocupação em saber qual a vontade de Deus? Como é que você vive neste mundo? Como é que dia a dia você se comporta? Qual o seu interesse? Qual a sua preocupação com a vontade de Deus? Você que é criatura de Deus, você que foi criado por Deus, você que é sustentado por Deus. O quanto você se preocupa com a vontade de Deus?
o quanto você quer fazer a vontade de Deus. E aí, a grande advertência de Jesus, naquele momento, é que a família dele é constituída por essas pessoas que fazem a vontade de Deus. E aí, fica aí um alerta. Se você não tem interesse pela vontade de Deus, se você não está preocupado em fazer a vontade de Deus, se você muitas vezes vive da maneira que você bem entende, alheio à vontade de Deus, como é que você fica nesse sentido de fazer parte dessa família? Como é que você está? Você se sente parte dessa família? Se você é parte da família de Deus, você precisa buscar a vontade de Deus, não a sua vontade, não o seu interesse, não a sua opinião sobre as coisas, mas a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é soberana. E aí, o que cabe a nós, criaturas suas, servos seus, é a submissão a essa vontade, para que Ele atue em nossas vidas e assim a sua vontade seja feita. Como diz a oração que Jesus ensinou: a tua vontade seja feita na terra como é no céu. A vontade de Deus na terra é plena. Ou melhor, no céu é plena. E ela precisa ser também na terra. Então, quando eu oro, eu preciso estar consciente do que eu estou falando. Então, está sendo para mim a vontade de Deus, ou eu estou procurando fazer a vontade de Deus na terra, como ela é no céu. Então talvez muitas vezes a gente repita essas palavras sem refletir muito, sem pensar no que estamos falando. E é muito importante pensar não só nessa parte, mas nas outras partes desse momento de oração, desse modelo de oração que Jesus ensina. Porque na verdade o que Jesus está ensinando naquele momento não é algo para ser repetido mecanicamente, sem ter uma reflexão, sem se pensar no que se está falando. O que Jesus está ensinando é princípios de vida. São princípios que precisam ser observados, cumpridos. E quando você quiser chegar diante de Deus, você precisa observar o que você está fazendo na sua vida dia a dia. E observar o que você está falando naquele momento diante do Senhor, para que haja uma coerência entre o que você faz e o que você fala. Então você precisa então buscar isso com consciência. Fazer a vontade de Deus é então, na concepção de Jesus Cristo, no conceito de Jesus de família, algo extremamente necessário para se fazer parte, para ser membro dessa família de Jesus. Mas a família de Jesus se estabelece por meio da fé. Eu quero levá-lo agora até o Evangelho de João, o 4º livro do Novo Testamento, e no capítulo 1, nos versículos 10 a 13, o escritor sagrado, falando sobre Jesus, sobre a vinda de Jesus, ele assim diz: estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, essa família de Jesus se estabelece por meio da fé. O que é que o escritor sagrado diz? O escritor sagrado diz que Jesus veio ao mundo, que Jesus veio, mas as pessoas tiveram dificuldade em reconhecê-lo como sendo Deus ou como sendo o Filho de Deus. Então ele veio para os que eram seus, em particular o povo hebreu, o povo judeu, considerado no Antigo Testamento o povo de Deus. Esse povo o rejeitou, porque não reconheceu como sendo o Messias, o esperado por eles, anunciado pelos profetas no Antigo Testamento, ou Cristo, na versão grega,
Não é? Então eles não creram que aquele era o ungido do Senhor, enviado do Senhor. Então tiveram dificuldade, por isso o rejeitaram. Mas João diz que a todos que o receberam e aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem. Então, fazer parte da família de Jesus é algo que se estabelece pela fé. É preciso crer. É preciso ter fé de que no processo que envolve-se a salvação, eu, por meio da fé, vou me tornar filho de Deus, vou me tornar irmão de Jesus Cristo. Então, é isso que se faz necessário. É algo que envolve a fé. E talvez as pessoas não entendam isso. E se você continuar lendo esse livro de João, esse evangelho escrito por João, no capítulo 3, um homem vai chegar certa noite e vai conversar com Jesus sobre coisas relacionadas aos milagres de Jesus. E o homem chega então falando, entendendo que Jesus era um mestre vindo da parte de Deus. De imediato Jesus Cristo lhe fala sobre o que é necessário, sem questionar mais nada, nem lhe responder nada, simplesmente Jesus vai dizer o que interessa. Jesus vai dizer o que ele precisa fazer. Então Jesus disse: é preciso nascer de novo. Se não nascer de novo, não vai entrar no reino de Deus. E aí, aquele homem não vai entender. Quando Jesus fala sobre o novo nascimento, ele fica na dúvida: como eu posso nascer se eu sou velho? E Jesus então vai dizer: tu és mestre em Israel e não entende essas coisas, porque ele era um líder religioso entre os judeus e não entende essas coisas. E aí Jesus Cristo vai levá-lo à natureza, a um fenômeno da natureza. Jesus vai mostrar a ação do vento. Ele diz: vês o vento, sentes o vento, melhor dizendo, passa por ti, mas não sabes nem de onde veio, nem para onde vai. Então, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, há um processo de transformação, que Jesus Cristo chama de o novo nascimento, e que aquele homem não entendeu, porque ele estava com a mente ainda tomada exclusivamente pelas coisas humanas, pelo conhecimento humano, pela vida secular e outras coisas, mas que eram obstáculos para que ele pudesse entender, acompanhar, digamos assim, o raciocínio de Jesus, daquilo que Jesus queria lhe passar. Então, para que haja essa conversão, para que haja essa transformação e para que haja essa adoção nessa família de Jesus, é preciso ter fé em crer. Fé em quê? Fé em Jesus Cristo como Salvador. É preciso entender e aceitar pela fé que aquele sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário é suficiente para resolver os meus problemas diante de Deus, os meus problemas de ordem espiritual, os meus problemas que me afastavam de Deus ou que me deixavam longe do Senhor. E agora eu tenho um encontro com o Senhor e eu vou receber o perdão e logo eu vou receber também a adoção de filho. Isso tudo se dá pela fé. Eu preciso crer. Não se dá pela lógica, não se dá pelo conhecimento científico, mas pela fé. Pela fé em Jesus Cristo. E aí, é isso que o escritor sagrado diz: mas a todos os que o receberam, aos que creem em seu nome. Então precisa deixar Jesus Cristo entrar em sua vida. Isso é o receber Jesus, é pela fé deixar que a mensagem do Evangelho entre em sua vida, e é pela fé crer em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Crer que só Jesus Cristo pode lhe salvar, que só Jesus Cristo pode resolver os seus problemas diante do Senhor. Seus problemas espirituais, seus problemas causados pelo pecado e que deixava você distante
do Senhor e também distante da vida eterna e distante de fazer parte dessa família de Jesus. Mas no versículo 13 ele então diz: filhos não nascidos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, aqueles que chegaram para visitar Jesus naquele momento e queriam falar com ele, eles eram nascidos da carne, eles eram nascidos do sangue, eles eram nascidos do homem, José, e da mulher, Maria, mas eles precisavam nascer de Deus. Família de Jesus é aquele que nasce de Deus. Você precisa nascer de novo. Você precisa passar por esse novo nascimento. Esse novo nascimento como filho de Deus. E esse novo nascimento se dá pela fé, onde você crê em Jesus Cristo como seu Salvador, você abre o seu coração, a sua vida para Jesus entrar, tirar da sua vida os pecados e as coisas que desagradam ao Senhor e levá-lo a estar na presença do Senhor como seu filho, adotado, levado à sua presença pelo Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor esteja lhe abençoando para que você entenda, primeiramente, como você está como membro da família de Deus. Você se sente parte ou membro da família de Deus ou de Jesus Cristo? Então, como você está se comportando como membro dessa família de Jesus? A sua vida está sendo coerente com aquilo que o Senhor quer de sua vida? Com aquilo que Jesus Cristo ensinou e ensina em sua palavra, a Bíblia Sagrada? Está faltando alguma coisa? Você está fazendo a vontade do Senhor? Você está fazendo a vontade de Deus? Mas eu quero dizer para você, meu amigo, que ainda não teve esse encontro, que ainda não tem essa compreensão sobre a fé em Jesus Cristo, sobre a salvação, sobre a eternidade, sobre a vida após a morte, que ainda tem dúvidas sobre tudo isto e não sabe o que vai acontecer com a sua alma quando você partir para a eternidade. Quero lhe dizer que você pode receber o perdão, você pode receber a salvação e você pode garantir a sua alma, que é imortal, um lugar todo especial no reino dos céus, porque quando você toma a sua decisão com fé ou pela fé em Jesus Cristo, você é adotado como filho de Deus e automaticamente você se torna herdeiro do seu reino. Então que Deus lhe abençoe, que você tome essa decisão de buscar ao Senhor, de crer no Senhor Jesus Cristo, para fazer parte dessa família dele e morar com ele e com o Pai eterno na glória celestial. Que Deus lhe abençoe e faça isso, faça parte da família de Jesus, que não tem algo mais importante do que fazer parte da família do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe grandemente. Amém. Quero orar por você neste momento. Vamos orar assim. Pai querido, muito obrigado por tua palavra, muito obrigado porque pela fé entendemos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, pela fé entendemos que Jesus Cristo nos levou à presença do Pai eterno e assim nos outorgou o perdão dos pecados e a salvação da alma, Senhor. Muito obrigado, Deus, por isso. Eu quero te suplicar, Senhor, que as pessoas que estão nos ouvindo neste momento também entendam a mensagem do Evangelho. Entendam que a família mais importante é a família de Jesus. Que a coisa mais importante, Senhor, é fazer parte da família de Jesus. Que haja essa compreensão e que as pessoas procurem, então, fazer parte dessa família de Jesus. Fazer o que é necessário, que é simplesmente abandonar querer deixar o mundo pecaminoso, a vida pecaminosa, abrir a vida para Jesus Cristo entrar, ser o Senhor de sua vida, crer nele como seu Salvador pessoal e agora trilhar no caminho dos céus em busca do encontro final contigo na glória celestial. Ajuda, Senhor, as pessoas a entenderem isto. Abençoa a tua igreja, Senhor, para que esteja firme neste propósito, que é o propósito maior da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra.
é apresentar Jesus Cristo para as pessoas, é falar do Evangelho, é fazer com que pessoas se aproximem de Jesus e agora sejam aceitas por Ele como membros de sua família, Senhor. Eu te rogo isto, eu te agradeço por tudo e que o Espírito Santo continue conosco e esteja nos abençoando durante esses dias em que estamos distantes da tua casa, do templo, mas não estamos distantes de ti. Queremos estar sempre em tua presença e sermos guiados por ti a cada momento, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa os irmãos, abençoa os ouvintes, que a tua graça esteja sendo derramada sobre todos. É isso que nós te suplicamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos assim.